Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, que seja uma noite inspiradora para todos nós, que a gente possa sair daqui bem fortalecido, revigorado e com um pensamento um pouco modificado, logicamente, para melhor. Que saímos daqui bem otimistas e principalmente com aquela vontade de viver, aquela vontade de estar no mundo, de estar se superando a cada instante, se aperfeiçoando, buscando conhecimento e buscando, logicamente, a burilação das nossas virtudes. Nós vamos inicialmente fazer a prece para a abertura da nossa palestra. Gostaria que todos pudessem acompanhar mentalmente, relaxassem e apenas ouvissem a beleza dessas palavras tão inspiradoras, que elas realmente façam parte da inspiração nossa do dia a dia. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Mesmo que seus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Que assim seja. Que Deus nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. O tema da palestra de hoje, inspirado no 54º livro psicografado por Chico Xavier. Na realidade mesmo, esse livro não foi psicografado. Ele foi gravado. Ele foi gravado nas reuniões mediúnicas lá em Pedro Leopoldo, e depois essas fitas foram transcritas para o papel e tornaram-se um livro. O nome do livro é Instruções Psicofônicas. Instruções são instruções dos espíritos, né, dos mentores ou daqueles que comunicaram em determinada parte da reunião mediúnica. Psicofônicas porque foram feitas através da voz do médium. E o médium que serviu a isso para trazer essas mensagens foi o próprio Chico Xavier. Então, inspirado nesse livro, Instruções Psicofônicas, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema da noite de hoje. Uma das atividades mais importantes da Casa Espírita são as reuniões mediúnicas. Por quê? Porque elas são reuniões de atendimento àqueles que não têm mais vozes e que não são mais vistos, que existiram aqui junto conosco, que continuam a existir, só que em outra esfera, em outra dimensão, mas os nossos ouvidos não os ouvem mais. A gente não ouve mais os seus apelos, não ouve mais o seu choro e não sente mais o seu sofrimento. Então, para ajudar a esses irmãos nossos que já partiram do plano físico, onde nós nos encontramos, é que existem as reuniões mediúnicas. A finalidade é uma só, uma e exclusiva: ajudar aqueles que já partiram desse mundo. E é necessário isso? Muitos vão perguntar,
por que o plano espiritual não se encarrega de ajudar esses irmãos, aqueles que já partiram? Por que não dão a acolhida àqueles que estão fazendo a passagem? Por que de tanta dificuldade? Por que precisa de uma reunião mediúnica, uma reunião onde pessoas com determinados dons naturais se reúnem para um intercâmbio com esses irmãos? É para ouvir como eles estão? Ou para que eles tragam uma mensagem de consolo para aqueles que aqui ficaram? Não. O motivo das reuniões mediúnicas é muito mais importante do que simples mensagens. É atendimento, é socorro. Imagine o seguinte: imagine que de uma hora para outra nós nos tornássemos invisíveis. De uma hora para outra, de um instante para o outro. E a gente fala, e aquelas pessoas que convivem com a gente não nos ouvem. A gente está com dor e não existe ninguém para nos dar um mínimo analgésico. A gente está com frio e não tem ninguém que possa nos aquecer. A gente está só e não tem ninguém que possa compartilhar de uma única palavra, de uma única expressão de amor, de carinho, de misericórdia, de amizade, de fraternidade, de caridade. Imagine estarmos numa situação dessa de uma hora para outra. E o que nós faríamos? Ficaríamos totalmente perdidos. Pois é para essas pessoas, para esses que já partiram, que a reunião mediúnica se torna o quê? O seu pronto socorro. O local aonde é-lhes dado voz para que falem. E também ouvidos para que escutem. Aonde pode novamente ter um contato e ser atendido. A complexidade do assunto é extrema, é muito grande. E particularizar todos eles seria inviável para a noite de hoje. Então, o que eu gostaria de salientar é a grande importância que tem as reuniões mediúnicas, pois elas são utilizadas justamente no atendimento aos nossos companheiros, nossos irmãos, que já partiram do plano físico e encontram-se numa zona que nós podemos chamar assim de intermediária. Eles ainda se encontram um pouco ligados à faixa da matéria, o que impossibilita que eles que eles vejam ou que entrem em contato com os nossos irmãos mais evoluídos. Eles estão muito na nossa faixa. Então, mesmo estando desencarnados, não conseguem visualizar ainda ou serem atendidos pelos espíritos superiores. Questão simplesmente de sintonia. Então, há necessidade, sim, de que nós que estamos ainda nessa faixa vibratória, da matéria, possamos nos sintonizar com eles e assim dar o primeiro atendimento. Trazê-los de novo a esse convívio onde nós podemos conversar, orientar, pensar as suas feridas, ajudá-los de alguma forma. Bom, nesse livro do Chico, traz o relato de inúmeros irmãos espirituais, tanto de mentores que trazem mensagens muito consoladoras, de alívio, de grande conhecimento, de bom ânimo para que cada um continue a sua jornada, como daqueles que já partiram aqui do plano físico e fizeram muita coisa errada e mostram ali os seus sofrimentos, os seus porquês, porque agiram daquela forma equivocada e todo o atendimento que tiveram, ou seja, cada comunicação é uma história diferente. Mas vejam bem,
nós não somos privilegiados. Um dia vamos fazer também essa passagem. Por isso é muito importante saber um pouquinho sobre tudo isso. Vou ler apenas aqui um pedacinho, não vou ler o item inteiro, não, de uma comunicação que foi dada em 1954 por um ex-companheiro do Centro Espírita, o José Xavier, que trouxe essa mensagem, mas eu vou me situar apenas alguns parágrafos que eu achei importante. E ele falando, olha, aqui, na esfera em que a experiência terrestre continua a si mesma, os problemas dessa ordem apenas se alongam. Ele está se referindo que aqueles problemas que nós levamos do plano físico, que tivemos, que vivenciamos aqui, não é pelo desencarne que eles somem. E eles continuam com os mesmos problemas do lado de lá. Temos milhares de irmãos escravizados à recordação do que foram no passado. Ou seja, quem vive assim uma paixão muito grande, muito avassaladora por determinada coisa, por uma pessoa, ou por um familiar, ou por um filho, ou por posses, ou pela fortuna, ou pelo poder, tudo que, entre aspas, escraviza o pensamento do ser humano, levam consigo para o lado de lá. Imagina a dificuldade do desapego, de desapegar dessas coisas. De uma hora para outra, tudo que você vivia, tudo que você construiu, se desvanece e era tudo que você tinha. Imagine ficar sem suas posses. Imagine ficar sem os seus entes queridos. Imagine desconhecer completamente que a vida continua após o túmulo. Imagine não saber aonde está, não saber com quem está. Que desespero deve ser. Temos milhares de irmãos escravizados à recordação do que foram no passado, mas ignorando a transição da morte. Isso é uma das coisas mais comuns que nós relatamos, que nós contactamos nas reuniões mediúnicas. Os espíritos que chegam através de um médium, para trazer a sua comunicação, trazer a sua palavra, desconhecem que estão do lado de lá, que já estão desencarnados. Imaginem como lidar com essa situação. É como se você estivesse conversando com uma pessoa que estivesse, entre aspas, viva aqui, com todas as suas vontades, com todas as suas necessidades, com todos os seus pensamentos. E qual que é a tarefa dos voluntários da reunião? Esclarecer. Vejam a dificuldade de você pegar uma pessoa que está totalmente alienada, desconhecendo aonde está, desconhecendo o que se sucedeu, e você tem que orientar. Mas tudo tem um porquê. E uma das perguntas mais comuns é por que o plano espiritual não age? Eu falei há pouco, por causa da sintonia. Mas tem um outro fator primordial também. O médium. O médium é o fator mais importante na comunicação. Por quê? Muitos que partem para o lado de lá ficam no estado de alienação total. E quando ele é trazido para uma comunicação na mesa mediúnica, o que acontece? Ele entra em contato direto com o mundo íntimo do médium. E esse mundo íntimo do médium, esse novo instrumento físico, lhe dá possibilidades que ele já tinha perdido. Então é como se fosse o que nós chamamos de choque anímico. Ele é trazido novamente à realidade.
e ali há um certo despertamento. Então, só a importância desse espírito ser trazido para se comunicar junto com o médium já modifica 50% da sua situação. E há a possibilidade de se travar um diálogo, coisa que, no plano espiritual, para que os nossos irmãos, do lado de lá, pudessem fazer essa abordagem, se tornaria muito mais difícil, porque eles teriam muitas dificuldades, porque esse espírito desencarnado, logicamente, não consegue ainda visualizá-los. Tal a diferença de sintonia em que se encontra, da faixa que se encontram. Então é importantíssimo uma reunião mediúnica? Sim, é importantíssimo. Para quê? Para que muitos possam ser socorridos, para que possam receber o básico, para que possam pelo menos serem ouvidos, para que possam ter o quê? Um pouco de esperança. Porque imagine de uma hora para outra o seu universo inteiro ruir. Aonde você vai se apegar? Na primeira mão que lhe é estendida. E é isso, essa é a mais importante ação das reuniões mediúnicas. Esclarecimento. Porque muitos e muitos partem para o lado de lá e não sabem que a vida continua. Nas mais diferentes situações. Já lidamos com situações assim. Pessoas que sofrem um determinado acidente e nesse acidente vem a perder a vida e simplesmente não sabem o que aconteceu, continuam vivendo, dia após dia, não entendendo a situação que se encontram e passam-se meses, anos naquela situação. Ou outros ficam totalmente alienados, tipo assim, em transe, como se estivessem dormindo. E quando são trazidos para junto do médium, através desse choque anímico, eles despertam. E uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida foi o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou? Pessoas que desencarnaram em 2002, 2008, 2012, olha quanto tempo, e estavam nesse período todo alienados. E vieram a despertar justamente quando retornar à consciência, justamente quando se aconchegaram próximo ao médium. É mágica? Não. Simplesmente é caridade. O médium se dispôs a fornecer o seu organismo, o seu corpo, a sua mente, para que outros retornassem à sua sanidade. Então vejam a importância grandiosa das reuniões mediúnicas. E muitos desconhecem isso e acham que simplesmente é um grupo de pessoas, de médiuns, que sentam à mesa e vão receber espíritos. De forma alguma. Isso aqui é assistência pura. E a responsabilidade é extrema. Pois tudo que você faz tem uma repercussão séria, porque você está sendo visto pelo lado de lá. Está sendo ouvido. E não tem como você ter uma máscara ali e se portar de uma maneira e agir de outra. Então, simplesmente o voluntário dessas reuniões tem que estar realmente preparados intimamente, querer ajudar. E outra coisa, que é de primordial aspecto nas reuniões, é carisma, empatia. Você se colocar no lugar daquele que está comunicando, que você nunca viu, não sabe quem é, que está passando uma situação terrível, às vezes revoltado, às vezes blasfemando, xingando, às vezes querendo sair, sumir de qualquer jeito ou jogando pragas. E você tem que ter todo o carinho, todo o afeto, toda a psicologia para saber abordar, respeitar aquele momento e tentar mudar aquele quadro. Então, uma reunião mediúnica
é importantíssima para todos aqueles irmãos nossos que já partiram e que precisam de uma nova esperança, um novo caminho, uma nova ajuda. Continuando, sentem-se donos de recursos que perderam de há muito e tiranos de afeições que já se distanciaram irremediavelmente do trecho do caminho em que paralisaram a própria visão. Ou seja, muitos pensam que ainda continuam sendo os pais, os responsáveis, os maridos, as esposas, e tentam imprimir sobre estes ainda a sua ascensão, os seus sentimentos, as suas vontades. Existem tantos e tantos casos que a gente já vivenciou aqui no centro. E um dos que eu gostaria de orientar na noite de hoje, que eu acho importantíssimo, é o seguinte: aqueles nossos irmãos que já desencarnaram, parentes, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser tio, e que eram alcoólatras. Uma das coisas mais comuns naqueles que arrastam vícios consigo é que no plano espiritual o vício não se desvanece, o vício continua. Não é porque perdeu o corpo físico que a pessoa do lado de lá vai estar, vamos dizer assim, limpinha. Não, a vontade de continuar, de alimentar o seu vício, se torna até mais intensa. Então essa pessoa do lado de lá busca um jeito de remediar isso. E aqueles que bebem, os alcoólatras, vão procurar nos bares, nos locais onde há as vendas de alcoólicos, alimentar esse vício. Mas olha só, não é uma coisa simples, porque eles não têm mais o corpo físico. Seria a coisa mais simples, Ir num bar, você pode entrar e sair a qualquer hora, ali numa garrafa, e se satisfazer. Seria a coisa mais simples, mas não funciona dessa maneira. Só que eles descobrem que existe uma forma de se satisfazer, de beber, entre aspas, que é aproximando-se das pessoas que estão sorvendo essas bebidas ou estão satisfazendo um determinado vício. Esse vício pode ser qualquer um, de ordem, vício de cigarro, drogas, bebida, sexo, qualquer excesso. Então, o que acontece nesses casos? Eles se aproximam das pessoas que estão a beber e sorvem os vapores que aquele corpo exala, os vapores alcoólicos, e isso consegue também satisfazê-los. Então, eles bebem juntos com aqueles que bebem. Eles usam drogas em conjunto com aqueles que usam drogas e outras coisas também. Então, a isso, nós aqui na doutrina damos o nome de parasitismo, de vampirismo, ou coisas assim. Mas nada mais são que pessoas doentes, pessoas necessitadas, pessoas que ainda não se desligaram dos vícios. Só que tem um probleminha. Quando está no plano espiritual, eles vão notar que já tem pessoas que estão ali escravizando outras pessoas. Então eles têm que achar um novo hospedeiro, uma nova pessoa, para que ele possa satisfazer o seu vício. Então quando chega perto de uma que já tem um obsessor ali junto, esse mesmo não deixa que esse fique. Então há necessidade de procurar um novo.
E aí é que está, por isso que eu falei de familiares, pois é aí que eles buscam os seus hospedeiros, junto à família. Então é muito comum a gente ouvir falar que tal pessoa desencarnou e ele era um viciado em bebidas alcoólicas. Depois de algum tempo, o filho dele começou a beber também, assim, sem limites. Ou então, um parente tal começou a beber também, do nada. Então, muitas das vezes, isso ocorre porque aquele que desencarnou, para satisfazer o seu vício, instiga ou obsedia um familiar, alguém que ainda não tem um obsessor e passa a obsediá-los, para justamente satisfazê-los. Então isso é muito comum acontecer também. Tá? Então, como lidar com as pessoas que já desencarnaram? Olha, não existem fórmulas. Eu acredito numa coisa só. Uma coisa que é o remédio para tudo. Uma coisa que funciona em todos os casos, em todas as situações. E isso todo mundo tem. E todo mundo pode usar. Chama-se amor. Você dedica àqueles que já partiram todo esse sentimento. Continua a tratá-los como sempre tratou. Não é porque o desencarne veio que as mudanças vão mudar, vão alterar todos esses vínculos. Não. Agora, muito mais fácil ainda se comunicarem. Basta pensar, basta querer, e a sua voz, a sua mensagem vai chegar a eles, aonde quer que estejam. Que sejam nas zonas umbralinas inferiores ou que seja nas zonas mais elevadas do plano espiritual. Nada, absolutamente nada, pode separar aqueles que verdadeiramente se amam. Muitos partiram desse mundo em situações de agonia, de dor, de sofrimento. E podemos ajudar? Sim, podemos ajudar. Como? Basta querer. Neste universo nosso, basta querer e podemos fazer tudo. Podemos ajudar, levar a paz, levar o carinho, levar a orientação. Mas para ajudar, gente, precisamos conhecer. Precisamos saber o que está fazendo. Precisamos saber os mecanismos. Por isso, nós aqui na doutrina espírita sempre orientamos todo mundo a ter conhecimento, a estudar, a ler, se orientar. Hoje em dia a informação está para tudo quanto é lado. Basta querer. O que você quiser saber, você consegue saber. E coisas desse tipo que a gente pensava ser inconcebível, né? A separação através do desencarne. Hoje a gente sabe que ninguém está separado nesse universo, de forma alguma. Mas eu não sinto. Será? Será que nós não sentimos? Ou será que nós não aprendemos a sentir a presença de nossos irmãos? Tem uma diferença muito grande. Eu não ouço o que eles falam. Será que nós não aprendemos a ouvir a voz deles? Tem diferença. Eu não tenho esse dom. Como somos todos iguais? E uma das coisas que eu aprendi na doutrina espírita é tudo que nós quisermos fazer, a gente consegue, desde que se esforce para isso e que realmente queira. Não vai ser de uma hora para outra? Não, não vai ser. Mas a gente consegue. E o nosso maior limitador somos nós mesmos. Que a gente fala assim, não consigo. Isso não é para mim. Eu não tenho essas faculdades, eu não tenho esse mérito. A gente se põe como perdedor. Mas no dia que a gente compreender quem nós somos de verdade, a potência que nós somos, e saber utilizar essa potência bem, a gente vai ver que a gente pode fazer muita coisa.
Se eu tivesse ouvido a voz, aquela vozinha que fala assim, bem negativa, faz isso não que isso aí é bobagem, vai por esse caminho, não, olha quem é você, eu jamais estaria aqui na Casa Espírita, se tivesse ouvido essas vozes. Então, basta querer de verdade, e a gente consegue realmente fazer algo pelo próximo e por nós mesmos. Olha, um assunto falando sobre instruções psicofônicas, reuniões mediúnicas, é uma coisa altamente complexa, e eu queria só dar uma palhinha na noite de hoje, falar um pouquinho sobre esse trabalho importantíssimo, e que muitas vezes é bom saber, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar desse trabalho, né? A gente não sabe quando a gente vai estar batendo naquela porta ali, precisando de orientação, sendo que a gente já vai estar do lado de lá. A gente não sabe do dia de amanhã. Mas uma das coisas que é bom a gente salientar é que, se fizermos o correto, sempre, esforçarmos por domar as nossas más tendências, sempre, e estar sempre em contato com a nossa melhoria íntima e a melhoria do nosso desenvolvimento intelectual, nós vamos sair vitoriosos dessa vida. Não vamos sair perfeitos, lógico. O caminho para isso é muito extenso, mas pelo menos essa jornada a gente vai ser bem-sucedido. Então, gente, nós temos aqui na casa algumas reuniões mediúnicas. E muitos às vezes nos perguntam como participar dessas reuniões. Para se participar de uma reunião mediúnica tem que ter muito conhecimento, porque não é uma coisa bem simples. Existem cursos que são dados aqui na casa, justamente para que as pessoas saibam o que acontece nessas reuniões. Então, aqueles que, vamos supor, tiverem vontade, quiserem participar, creio que o ano que vem a gente deve estar programando um novo curso sobre mediunidade, justamente para esclarecer as pessoas com relação a esse tema, e aqueles que, porventura, lá na frente, tiverem oportunidade de trabalhar junto à casa, estarão aptos a desenvolver esse papel importantíssimo. Eu já perdi a conta de número de quantas pessoas, quantos espíritos eu já comuniquei, já conversei, ou que através de mim também já trouxeram suas mensagens. E o que eu achei mais importante nisso tudo é justamente ser aquela pessoa que está no lugar certo, na hora certa, que estende a mão, que tira aquela pessoa do buraco onde se encontrava, da encruzilhada do caminho sem fim, da jornada perdida que achavam, e que traz novamente a esperança e a luz. Esse trabalho é altamente dignificante e importantíssimo. E não sabemos o dia que vamos colocar as nossas mãos para cima, esperando que alguém segure-as para nos tirar do buraco em que nós nos encontramos. Então, que façamos o nosso melhor, que nos preparemos, que nos instruamos, pois estamos numa situação, uma fase da vida, do desenvolvimento desse planeta, que daqui a algumas décadas, isso que nós estamos falando aqui, todo mundo vai saber, vai ser um fato comum, e o intercâmbio com o plano espiritual vai ser tão comum quanto você pegar um celular hoje e conversar com alguém do outro lado do planeta. A gente achava, 20, 30 anos atrás, isso impossível. E hoje é comum e todo mundo consegue aí na palma da mão. Daqui a 20, 30 anos, se estiver aqui ainda, a gente volta a falar sobre esse assunto. E a gente vai ver que aqueles que estão do lado de lá, a gente vai poder conversar com eles também. Mas
Enquanto isso não acontece, tem muito trabalho para desenvolvermos. Muita gente necessitada e muitos que ainda estão cegos, enceguecidos pela matéria ou pelas paixões e que precisam de esclarecimento. Quem tiver a curiosidade ou quem quiser ler esse livro, chama-se Instruções Psicofônicas, tá? Foi editado em 1954 pela Federação Espírita Brasileira e conta mais de 80 relatos, comunicações que aconteceram por Chico Xavier e que foram transcritas nesse livro. Aproveitem a oportunidade, enquanto estamos aqui, de orientarmos-nos, de instruirmos-nos, porque essa vida passa rápido. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.